Boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos irmãos aqui de Nova Iguaçu, meus irmãos de Brasília. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui para trazer a palavra do Senhor, mais uma vez, poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Aos irmãos de Brasília que não me conhecem, eu sou a missionária Juliane. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, a qual Deus ele colocou no meu coração. A gente está falando um pouco dessa palavra, refletindo um pouco, o momento que a gente está passando, um momento de reflexão. Mas em todo momento a palavra do Senhor tem que ser pregada, né? O Evangelho ele tem que ser pregado em todo momento. Eu não fico muito à vontade com o vídeo, mas quando é para fazer a vontade do nosso Deus, a gente tem que fazer. Vivemos mais a nossa vontade, vivemos a vontade do Senhor. E aquilo que Deus ele coloca sobre a minha vida, eu vou viver, porque eu creio que o que Deus tem na minha vida é muito maior daquilo que eu penso, do que eu imagino. Eu acredito no agir de Deus, eu acredito na força e na eficácia da palavra do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês Romanos capítulo 8, versículo 31, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Que Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu Filho próprio poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também, como Ele, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele primeiro, Ele nos amou. Tudo começa no amor que Deus ele tem por mim e pela sua vida. A nossa caminhada, tudo que a gente conquistou até aqui, que nós chegamos até aqui, começa no amor, porque primeiro Ele nos amou. E aí a gente vê a palavra do Senhor nos dando caminho para a nossa vida, nos ensinando como devemos proceder. E aí você pega uma palavra como essa e você vê o cuidado que o Senhor tem contigo. Nessa palavra o Senhor ele vai dizer para mim e para você que quem vai pôr condenação sobre as nossas vidas, se é Ele que nos justifica. Essa palavra ela vai falar aos nossos corações. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. E para estar compartilhando com vocês o que o Senhor ele tem me falado através dessa palavra, eu queria começar falando para vocês que o amor de Deus, ele não é condicionado a nada. O Senhor ele não pede nada em troca, meu e seu, por esse amor. Muito pelo contrário, o amor do Senhor ele não diminui. O amor do Senhor por mim e por você é uma constância. A Bíblia ela vai falar
que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas que tenha vida eterna. Interessante que de tal maneira que Deus nos amou. Deus nos amou de tal maneira que para Ele, querido, o meu e o teu pecado, Ele é capaz de nos perdoar. Ele nos enviou o Senhor Jesus para que o Senhor Jesus nos fizesse ponto de ligação com Ele para nos levar ao Pai. O Senhor Jesus é Ele que é a prova do amor de Deus por mim e por você. É nele que nós temos que crer. E aí entra algo muito interessante, que é o que eu quero falar contigo nesta noite. Eu quero falar contigo, meu querido, que a salvação, ela vem pela graça. Pela graça que Deus tem para mim e pela sua vida. Que a salvação, ela é pela graça. Existe um evangelho que quando você vai falar isso por aí, algumas pessoas elas vão até questionar, mas é pela graça? É pela graça. É pela graça que Deus derramou sobre nossas vidas. Que é imerecido, porque eu e você não merecemos esse favor de Deus, mas a graça é um favor imerecido, ao qual o Senhor nos oferece. E aí eu queria falar contigo algo muito interessante. Muitas das vezes o problema que nós temos é que nós não sabemos aceitar essa graça. Muitas das vezes o problema que eu e você temos é que nós não conseguimos aceitar a graça do Senhor Jesus nas nossas vidas. Vivemos num mundo com jugo de condenação. Um jugo ao qual o Senhor ele já nos libertou naquela cruz. O Senhor é amor, só que você tem que ter fé, você tem que acreditar que essa graça foi derramada sobre a minha e a sua vida. Só que vivemos e às vezes não entendemos o tamanho dessa graça, o tamanho desse amor que essa graça pode fazer. Quando as pessoas dizem aí fora, a salvação é pela graça, existe uma discussão abundante sobre isso. Porque as pessoas dizem que como se a salvação fosse pela graça e você não precisasse fazer nada. Ei, você não precisa fazer nada para receber a graça. Mas uma vez que você recebe a graça do Senhor sobre a sua vida, aí você começa a fazer. A diferença é essa, você recebe algo que é gratuito. Mas esse algo que o Senhor ele coloca na sua vida, essa graça que o Senhor ele derrama sobre a sua vida, Ele te dá capacitação para você fazer a obra. Você não primeiro faz para receber. Só que a gente está vivendo num tempo que as pessoas elas estão acostumadas a fazer troca, a fazer barganha, a fazer as coisas por interesse. É porque eu faço o que eu recebo. Não é assim, não é assim. E aí, as pessoas elas pensam que é pelaquilo que elas fazem que elas recebem a graça do Senhor. Mas não é. A gente vai ver que algumas pessoas que foram escolhidas pelo Senhor para fazer alguma coisa, elas não eram pelaquilo que elas eram, porque o Senhor olhou, achou graça nelas e resolveu atuar na vida daquelas pessoas através da graça. Um exemplo dessas pessoas é Moisés. Moisés, quando o Senhor chama, Moisés ele bota um montão de capacitação, porque ele não era capaz, que ele não podia, porque ele não sabia falar. Mas o Senhor tinha escolhido Moisés para guiar o povo. O Senhor escolheu Moisés para que fizesse a caminhada daquele povo, para aquele povo ser liberto. O Senhor botou Moisés na frente daquele povo. Só que Moisés ele não achava-se capaz. Só que sim, se eu e você não nos achamos capazes, acredite que a graça de Deus derramada sobre a minha e a sua vida vai nos capacitar, como assim capacitou Moisés. Homem que viveu a graça de Deus. E eu e você também podemos viver essa graça. Eu e você também temos direito de viver essa graça. Não é pelaquilo que nós somos ou pelo que fazemos, mas é porque o Senhor, Ele nos deu graça. E para quem é essa graça, missionária? É para todos. Essa graça é para todos. Todos têm direito a essa graça, ela é dada. Só que nem tudo que é dado todo mundo recebe. As pessoas, elas às vezes, elas se perdem nisso. Por quê? Entender que é um favor imerecido, que é algo que o Senhor está te dando sem você precisar fazer nada. E muitas das vezes é isso que confunde. Pensamos que somos pelo que fazemos, mas não. Fazemos pelo que somos, pelo aquilo que o Senhor nos transforma, pelo aquilo que o Senhor já transformou, pelo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. É por isso que fazemos. É isso que eu e você temos que entender. O evangelho que nós temos que pregar é aquilo que nós vivemos porque o Senhor ele já nos transformou. É esse evangelho que é a carta aberta para o mundo. Quando nós conseguimos demonstrar às pessoas o quão grande amor de Deus. Outrora éramos de uma maneira e agora somos de outra, porque o Senhor ele conseguiu nos transformar. Mas para isso nós temos que aceitar a graça de Deus em nossas vidas. Temos que entender que a graça de Deus, ela nos faz viver aquilo que nossos olhos não conseguem ver hoje. Aquilo que nossos olhos não conseguem contemplar, mas é a graça de Deus que faz.
Se você por um momento olhou para a sua vida e refletiu e pensou assim, eu não teria capacidade de conseguir isso que hoje eu tenho. Se você já uma vez olhou para a sua vida e olhou em volta e viu algumas coisas que você conseguiu conquistar e você diz, eu não conseguiria, do jeito que eu era não dava, da maneira que eu vivia não tinha como, é a graça de Deus na sua vida, é o favor merecido do Senhor. E aí eu queria essa noite fazer uma reflexão com você. Nós vivemos num tempo onde a graça de Deus ela é derramada, como a gente já falou, é um favor merecido que nós temos. O Senhor ele nos derrama. Só que quando o Senhor ele derrama essa graça na nossa vida, eu não vim pregar aqui no Evangelho, a salvação é pela graça. Você não precisa fazer nada e você vai obter a salvação. Não, eu vim para te dizer que você recebe de graça, mas quando você recebe essa graça, você começa a fazer. Não é fazendo a obra que você recebe. Não é pelo aquilo que você faz, mas quando você recebe, você faz a obra. Quando você consegue alcançar e receber essa graça que o Senhor tem, aceitar ela, ter fé com essa graça sobre a sua vida, você começa a fazer. Você começa a fazer coisas a qual antes você não queria, você começa a ter mais responsabilidade, você começa a ter mais compromisso através dessa graça. Aí você começa a fazer através da graça. Você não faz para receber, mas quando você recebe, você começa a fazer. Porque quando você entende o que é o amor, que é essa graça de Deus na nossa vida, você quer que todas as pessoas elas sintam, que elas vivam isso também. Você quer transmitir a outras pessoas esse amor. E aí você já deve ter ouvido dizer por aí que a gente não vive no tempo da lei, a gente vive no tempo da graça. Ei, querida, às vezes as pessoas querem impulsionar vários tipos de coisas sobre a sua vida. Entenda uma coisa, a lei, ela é seguida por você quando você recebe a graça de Deus na sua vida. Quando você entende o que é o amor de Deus, o poder de Deus na sua vida, você vive a lei. Você consegue obedecer, querido. Você consegue fazer aquilo que o Senhor designou para a sua vida. Mas é pela graça. Por isso que a salvação é pela graça. Porque através da graça você consegue fazer aquilo que Deus ele preparou para você. Você consegue ter um entendimento do que é o amor. É esse amor que faz com que eu e você, querido, nos levantamos todas as manhãs. É esse amor que está guardando as nossas vidas. É esse amor que tem guardado as nossas casas, as nossas famílias. E tem pessoas ainda que não conseguiram receber essa graça. Ah, missionária, por que não conseguiram? Porque não querem. Porque ficam se punindo, se julgando a si próprio, não conseguem se perdoar. O problema não é quando você não perdoa o outro, o problema é quando você não consegue se perdoar. E tem pessoas que uma vez erram e ficam com aquele erro a vida toda, aquele pecado, achando que Deus não pode perdoar, eu não posso voltar, eu não tenho condições, e botando um montão de empecilhos para não fazer a vontade de Deus, e botando um montão de empecilhos para não prosseguir. Mas eu quero te dizer que se você se entregar ao Senhor Jesus, se você verdadeiramente for um discípulo de Cristo, buscar a fazer a vontade do Senhor, você já foi perdoado. Eu quero dizer para você que você tem que largar esse jugo que está te prendendo, porque quando você fica preso a esse jugo, em vez de você caminhar e andar para o alvo que é Cristo, você volta para trás e fica entrelaçado no pecado. E pecado vai levando a pecado e você não consegue, mas você precisa receber a graça de Deus na sua vida. Você precisa entender que o Senhor Jesus ele morreu por você naquela cruz. Não é para te condenar, mas é para te salvar. Mas para isso você tem que crer. Tem que crer que o Senhor Jesus ele derramou graça sobre a sua vida. E aí, querido, eu queria falar com você, em Jesus Cristo, Deus, ele lançou a plenitude da sua graça. Por quê, querido? Porque em Jesus Cristo, o Senhor, ele perdoou nossos pecados. Ele derramou o Espírito Santo sobre as nossas vidas, um consolador, para que nós possamos ter uma vida, querido, com o Senhor, nós possamos ter uma vida com Deus, uma vida a qual eu e você conseguimos ir à frente, conseguimos viver aquilo que Deus ele projetou para mim e para você. Mas muitas das vezes nós não conseguimos. A graça, querido, é para todos. Não há lugar, querido. Eu queria falar isso contigo. Não há lugar onde a graça de Deus não possa te alcançar. Não há pecado, querido. Não há jugo, querido, que possa te separar da graça de Deus. Então você precisa entender que não importa.
Eu não sei a tua situação, eu não sei aonde você tem ido, eu não sei o que você tem feito, mas eu quero te dizer que a tua situação não impede a graça de Deus de chegar até você, só que você precisa aceitá-la, você precisa recebê-la, que é a maior dificuldade que nós temos de receber a graça de Deus, de receber aquilo que é dado gratuitamente, não por merecimento, porque o homem, querido, ele não merece, mas o Senhor Jesus, ele dá gratuitamente a sua graça. Só que eu e você temos que viver o tempo da graça do Senhor nas nossas vidas. Temos que viver um evangelho de transformação, um evangelho onde as pessoas olhem para mim e para você e consigam ver a grandeza do poder de Deus nas nossas vidas. Tem que ser assim. Precisamos, querido, mudar, precisamos revolucionar, mas precisamos, acima de tudo, crer na palavra do Senhor. Crer que pela graça nós conseguimos ser transformados, conseguimos ser libertos. E, querida, a sua casa, a sua família precisa que você tenha essa força, precisa que você creia. E se você por algum motivo acha que você não é merecedor, se você está se sentindo, está afastado, ou se não conseguiu ainda voltar para os braços do Pai, porque sobre você pesa um jugo muito grande, eu quero te dizer que Jesus está de braços abertos te esperando. Eu quero dizer para você que Jesus, ele já te perdoou. Volta para casa. Deixa Jesus continuar a boa obra que ele começou na sua vida. Deixa Jesus começar a trabalhar. Deixa aquele que te chamou terminar a boa obra na sua vida. E creia que o Senhor Jesus liberou perdão sobre a sua vida. Creia que o poder de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua família. Você precisa crer. É momento, querido, de levantar. É momento de clamar. É momento de se colocar, querido, na linha de frente para evangelizar, para fazer aquilo que tu foi chamado. E aí eu queria falar com vocês algo que chama atenção. Em Mateus 5,17 diz assim: não penses que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O Senhor Jesus, ele veio para cumprir. Olha que interessante, Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O interessante, querido, é que o Senhor, ele vai dizer que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para te ajudar a cumprir elas. Ele veio, querido, para te ajudar a andar no caminho da lei. Ele veio para que você conseguisse entender. Você consegue compreender que o Senhor Jesus, ele veio com um exemplo, querido, da caminhada dele. A Bíblia vai dizer que nós temos que ser imitadores de Cristo. Então, para você ser imitador, para você seguir os passos dele, então ele veio para te ajudar a cumprir. Ei, querido, a graça, ela veio derramada sobre as nossas vidas por isso. O Senhor sabia, na sua magnitude, na sua superioridade, o Senhor já sabia que nós não daríamos conta de cumprir todas as leis, 613, se não me engano, não daria conta. Então, o que ele faz? Envia o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele vem para nos ajudar a cumprir a lei. Eu não venho aqui pregar para você um evangelho, ou eu vou dizer para você é pela graça, ou de qualquer maneira que você vai ser salvo. Faça de qualquer maneira que você vai ser salvo. Não, eu venho te dizer que através dessa graça derramada na minha e na sua vida, nós conseguimos viver aquilo que o Senhor, ele planejou. Nós conseguimos andar em obediência com o Senhor. Nós conseguimos concretizar planos e projetos no Senhor. Eu não venho dizer para você, querido, irmã, é só pela graça. O Senhor, ele te ama pelo que você é, não pelo aquilo que você faz. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor, ele consegue transformar você. Ele transforma a sua vida através da graça. Ele transforma o seu entendimento, o seu caminhar. O que você pensa que não tem jeito, que o Senhor tem. Só que eu e você precisamos receber essa graça, esse favor imerecido do Senhor. E quando recebemos o Senhor, ele capacita. Quando Paulo ele saía, os irmãos oravam e encomendavam a Deus a graça dele sobre a vida de Paulo. Mas por que eles encomendaram a graça? Porque a graça era algo que Paulo talvez não merecesse. Era algo que talvez ele não pudesse fazer, não era pela capacitação daquilo que ele fazia, mas era um favor merecido do Senhor e gerava capacitação para ele fazer aquilo que ele tinha que fazer, que era pregar o Evangelho. Então, sobre a minha e a sua vida, querido, nós temos que pedir a graça do Senhor.
Todos os dias da nossa vida, vamos pedir ao Senhor a derramar graças na nossa vida. Que a graça do Senhor esteja sempre comigo e contigo. Que ela não venha faltar nem um só dia na nossa vida. Vamos viver, querido, o que a graça de Deus ela pode fazer na nossa vida. Eu queria estar falando para os irmãos que a graça de Deus ela pode transformar a nossa vida. Ela muda a nossa filiação. De filhos e herdeiros passamos a ser filhos do Rei. Interessante, querido, que você passa a ser filho do Rei. A graça de Deus não muda o nosso passado. O que a gente fez lá atrás, o que a gente viveu lá atrás, a graça de Deus, o que ela faz é mudar o nosso futuro, o nosso presente. Começa a fazer uma transformação. E o Senhor tem essa transformação para mim e para você. A gente precisa alcançar a graça de Deus. Teve pessoas que conseguiram, na Bíblia mesmo, teve pessoas que conseguiram, ainda que o seu passado, querido, conseguiram alcançar a graça de Deus. Exemplos são Raabe e Betseba, uma prostituta e uma adúltera, que conseguiram, querido, fazer parte, ser mencionada da linhagem de Jesus, embora o seu passado. Isso eu quero te dizer, desapega, filho, desse passado. Desapega disso que tem te prendido, desapega. Ei, viva o novo de Deus para a sua vida. Viva aquilo que Deus tem projetado para você. Viva as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Viva o novo de Deus. Deixa o passado no passado, porque o Senhor ele já não lembra mais do teu passado. Ei, ficou no mar do esquecimento. Viva o agora. Viva o hoje. Tem pessoas que vivem amarguradas pelo seu passado, porque todo o tempo levanta uma pessoa e vai te lembrar do teu passado. Ei, querido, aquele que morreu por você numa cruz, aquele que diz que sobre você nenhuma condenação há, ele não lembra do seu passado. Ele está te dando uma vida nova, ele está derramando graça para você viver o novo dele, ser uma nova criatura transformada. Então viva esse novo. Para de ficar olhando para trás. Para de pensar que você não é capaz, porque o meu Deus é Deus que capacita. O meu Deus é Deus que transforma. O meu Deus é Deus que liberta. Ei, querido, você precisa acreditar no que Deus tem para a sua vida, porque só quando você tiver um entendimento, só quando você conseguir acreditar, só quando você conseguir crer naquilo que Deus tem para a sua vida, que você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Enquanto você não conseguir desenvolver dentro de você, querido, essa força, eu creio que o Senhor Jesus tem uma palavra para a minha vida. Eu creio no caminho ao qual o Senhor tem apontado para a minha vida. Eu creio que a porta vai se abrir. Eu creio. Aí, querido, você começa a viver o novo de Deus. Mas muitas das vezes você deixa a dúvida entrar. Você olha para apontamentos e muitas das vezes, querido, você se deixa levar por esses apontamentos. E o que acontece contigo? Você esmorece e não vive a graça de Deus. E aí, queridos, eu queria falar com vocês sobre algumas barreiras que nos impedem de aceitar a graça de Deus e de viver autossuficiência. A pessoa que ela acha que ela é autossuficiente, ela não consegue viver a graça de Deus. Ela acha que tudo ela é capaz de lhe proporcionar, tudo ela é capaz de fazer. A pessoa, querido, que tem baixa estima também, ela acha que ela não consegue, que ela não pode, que ela é incapaz. Uma pessoa orgulhosa, que tem muito orgulho também, que está inundado no mar de orgulho, que o seu eu é maior do que tudo, não se deixa diminuir para que Deus venha crescer, não deixa Deus trabalhar, acha que pode, que esse orgulho todo está levando ela a um lugar algum, mas não está. E outro tipo de pessoa individualista, acha que faz tudo sozinha, que pode estar sozinho todo o tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor ele te chamou para andar em comunhão, para fazer a obra junto com seus irmãos, para estar junto, para trabalhar na seara do Senhor. Receba a graça do Senhor na sua vida. Não deixe nada te afastar, não deixe nada desviar o foco, porque a palavra do Senhor ela nos diz o que poderá nos afastar do amor de Deus. O que poderá? Quem tentará condenação sobre a sua vida? Entenda isso, mas para isso você precisa entender e receber a graça de Deus sobre a sua vida, para viver verdadeiramente uma vida transformada, uma vida onde o Senhor Jesus ele vai brandar no seu coração, onde pessoas eles vão poder contemplar aquilo que o Senhor ele tem feito.
Não se deixe se limitar, não. Não se limite. Não se limite. Só deixe Deus guiar o barco da sua vida. Porque eu tenho certeza, querido, que quando Jesus ele tomar o barco da sua vida, ele vai tomar a direção, querido. E aí sim, você vai ver o novo de Deus acontecer na sua casa, na sua família. E você vai poder, querido, sentir e transbordar da graça de Deus. A palavra de Deus vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não vejo, querido, hoje o que está te afastando da presença do Senhor. Não consigo, porque as portas estão abertas. O Senhor está de braços abertos. O Senhor ele tem um novo para você e para mim. Então nós temos que viver, querido, o novo de Deus. Existem pessoas dentro da igreja que ainda não receberam a graça do Senhor? Sim. Existem pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque existem pessoas que não conseguem receber o favor de Deus. Então todo o tempo olhando para o seu passado. Querido, mas a graça não vai mudar o seu passado, mas ela pode mudar o seu presente e o seu futuro. Então aceite a graça de Deus sobre a sua vida. Aceite o que Deus tem para você. E para estar encerrando aqui essa palavra, eu queria estar dividindo com vocês mais um versículo que diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo morrido por nós, sermos ainda pecadores. Romanos 5, 6 e 8. Por sermos ainda pecadores, o Senhor ele prova o amor dele por mim e por você. Então eu queria te convidar, querido, a aceitar, querida, a graça de Deus. A graça de Deus que dá redenção total dos nossos pecados. A graça de Deus que nos faz, querido, obedecer. Somos chamados para responder a graça com obediência. É por isso que a graça, ela nos faz andar da maneira que Deus quer que nós andamos. Só que nós precisamos, querido, entender que o maior obstáculo que eu e você temos hoje é aceitar a graça de Deus. O maior obstáculo é a aceitação. E vai dizer assim em Efésios 2:10: pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Deus tem de antemão preparada para que andemos nela. Deus já tem preparado para mim e para você, querido, para que nós possamos andar. Deus ele já tem preparado. Não somos salvos pela boa obra, não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos. Somos salvos pelo amor de Deus que é derramado sobre a nossa vida. Somos salvos para fazer a boa obra. É por isso que Jesus me chamou e te chamou, para que eu e você pregássemos o Evangelho, para que eu e você fizéssemos a boa obra. Mas quando a graça de Deus abundar sobre a minha e a sua vida, de maneira a qual nós conseguimos compreender esse imenso amor, que aí sim, estamos prontos para fazer a obra de Deus. Estamos prontos para ir à frente, porque Ele mesmo, aquele mesmo que nos chamou, nos capacita. Fique com essa palavra no seu coração, que Deus ele venha abençoar grandemente a sua vida. E a minha oração esta noite é que Deus continue derramando graça sobre a sua vida e que você venha aceitá-la. Recebe a graça de Deus na sua vida, em nome de Jesus.